Graça e paz, irmãos. Está fraco. Graça e paz, irmãos. Seja louvado o nome do Senhor por esta noite, por este culto que o Senhor nos dá a oportunidade de participar, né? Último domingo do mês de maio. Graças a Deus por isso, né, pastor Juliano? Quem diria, evangelista Júnior, que estaríamos iniciando um ano, né, com grandes dificuldades, tantas coisas que aconteceu, e já estamos na metade dele, né? E até aqui podemos dizer que o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou, e graças a Deus por isso. Queridos irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração, e é interessante que quando eu cheguei, o pastor Miguel estava falando ela, né? O cego, né? Aprendemos este domingo a respeito da multiplicação dos peixes e dos pães, na célula segunda-feira, né, pastor? Tivemos uma conversa e aprendemos um pouco mais também sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E eu estava conversando com Deus, e o Senhor colocou esta palavra no meu coração, para eu compartilhar com a igreja. Ainda bem que eu peguei só o final que o pastor Miguel falou, né? Aleluia. Evangelho segundo escreveu Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, e o verso 46 em diante. Eu sei que você já conhece, tá? Eu sei que você já conhece, eu sei que você já até pregou, então você tenha paciência, né? Porque a nossa mente, Juliana, é interessante, né? Nós, como somos pregadores, se o cabra falar um texto que ele vai pregar, e ele começando a pregar, não, mas se eu fosse ele, eu ia por aquele caminho. Mas por que ele não encaixou isso na mensagem? É normal, irmãos. Não é que o pregador está pregando errado, é que a nossa mente, às vezes, não acompanha a mente do pregador e o que Deus deu para ele, né? Mas louvado seja Deus por isso. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aleluia. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Irmãos, esse texto é um texto muito lindo, porque fala de um dos vários e grandes milagres que Jesus fez quando esteve permeando na terra. E o mais lindo é que quando ele teve, não sei, o privilégio, talvez não foi tão privilegiado por vir morrer por uma raça tão ruim como nós, né? Mas nós tivemos esse privilégio de ter alguém que se prontificou
e disse: Pai, eis-me aqui. Então ele veio, fez o que tinha que fazer na terra, e quando estava na forma de homem, por onde ele passava, não era pouco, mas uma grande multidão o seguia. E nós conversávamos na segunda-feira, e é interessante, quando Jesus começa o teu ministério, pastor Juliano, ele logo escolhe 12. Ele queria trabalhar sozinho? Não, porque ele sabia que o reino não se faz sozinho. No Antigo Testamento, quando se tinha um profeta, Deus só falava por intermédio daquele. Só tinha um profeta. O profeta Eliseu só apareceu quando o profeta Elias faleceu, não é? O profeta Samuel só apareceu quando o profeta Eli se calou. E é interessante que Jesus disse: eu preciso que vocês me acompanhem, aprendam comigo, porque eu tenho uma grande obra para vocês. E andando eles com Jesus 3 anos e meio, 4 anos que seja, eu entendo e observo na Bíblia que ele fez tantos milagres e teve tantas oportunidades para ensinar os discípulos, que parecia, pastor, que os discípulos não queriam aprender. Os discípulos queriam ficar debaixo da sombra dele, porque se você pegar o capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu Mateus, você vai ver Jesus dando uma ordem: vai, faça milagres, cura. Eu estou chamando vocês para serem diferentes, para vocês executarem a autoridade que eu estou dando. Então, para nós existe uma autoridade delegada por Deus, pastor, nas nossas vidas, mas o que nós precisamos fazer? Usar. O confronto vem aí, evangelista Júnior. Eu quero executar o que Deus quer que eu faça, antes que eu comece a pregar. Pastor Juliano, pastor Miguel está aí. Eu nem queria mais pregar. Para quê? Está muito bom ser crente, ouvir a palavra, ser alimentado. E eu estava em casa, e o Senhor diz: o que eu te fiz para você parar de fazer o que eu te dei? Foi no ano de 2002, pastor, eu me lembro, como se fosse hoje. Foi no ano de 2002, minha mãe já estava no hospital. Eu levantei pregando e falando em mistério. O meu pai veio correndo do quarto e disse: Deus está falando comigo, que está lhe dando hoje o dom da palavra. Eu me lembro, pastor Juliano, como se fosse hoje. Então não foi eu que escolhi, eu queria ser cantor. Dias, eu queria ser cantor. Não, é verdade, porque cantor tem mais ênfase. Ô vó, e levanta a mão. Não estou dizendo que é aqui, tá? Dá mais ibope, pastor Juliano, ouvir um cantor do que parar 30 minutos, 40 minutos para ouvir o pregador. E no final o cabra falar: achei que ele não pregou nada. Achei que ele não foi de Deus. Eu estou mentindo? A verdade é essa, pastor. Não fui eu que escolhi. Não fui eu que escolhi a ser pregador, a ser pastor. A minha mãe era estéril, não podia gerar, e Deus falou por intermédio, contou a minha avó ainda quando estava com vida. O pregador chega para ela e diz: você não ficará estéril, Deus lhe dará filho pastor. Só que o negócio está em nós. Eu não quero fazer, eu não quero viver essa autoridade que foi delegada, eu não quero desfrutar. Está igual os discípulos. Jesus diz: vai. Ele: não, eu prefiro ficar na barra. O confronto, pastor, está aí. A psicóloga pode falar melhor do que eu. O negócio não é você
ser crente, ser pregador. Não é o seu ego, ele está lá em cima porque você trouxe uma boa mensagem. Alguém disse: eu ouvi Deus na tua mensagem, eu ouvi Deus no teu louvor. O confronto está quando você está indo embora, quando a semana começa. Mesmo que ele disse, Paulo disse: se alguém está em Cristo. Não foi isso que ele disse lá em 2 Coríntios? Capítulo 5, verso 17, nova criatura é. Eu não estou falando de as coisas velhas, mas aí você começa a lembrar das coisas velhas. O confronto está aí, pastor, em você voltar para o próximo culto, animado, crente. O confronto está aí. Será que eu vou na célula amanhã? Você quer ver um negócio? Jesus chamou os 12, Pedro andou com a espada a vida inteira. Jesus nunca disse: tira a espada. Judas não era o tesoureiro? E por que vendeu por 30 moedas? E Jesus, sabendo que ele era o tesoureiro e queria fazer aquilo, Jesus nunca disse: eu não quero você, eu não preciso de você. Jesus tenta ensinar o caminho da verdade. Jesus tenta mostrar: deixa, despoja, joga fora o velho homem, venha viver uma nova vida comigo. E os discípulos, vendo todos os milagres, vendo aquela multidão ovacionando, gritando, seguindo Jesus, e mesmo assim os discípulos com o coração duro. Eu sei que ele tinha que morrer, mas começaram a fazer alguma coisa depois que a morte chegou, pastor. Eu sei que o Espírito Santo veio só depois que ele partiu, e ele disse: ó, vocês vão receber. Eu sei disso, mas enquanto estava com ele, por que não fez? A ponto de Pedro pegar e disse: Senhor, se tu é tu mesmo, se é o Senhor mesmo, eu quero andar sobre as águas. Mas aí nós não queremos. E aí nós encontramos alguém que está à beira do caminho, mendigando uma situação difícil, e todo mundo, ó, fica quieto, deixa de ser besta, vai clamar por quê? Ele já tem um destino, ele já está indo para outro lugar, você é só mais um. Quando o calo aperta, aí nós lembramos que somos crentes, que jejuamos, que oramos um pouquinho mais, mas quando a vida está instável, o confronto vai existir. Será que eu fui chamado para esse decreto? Será que é Deus mesmo que está nesse negócio? Juliano já veio pregar aqui outras vezes. Lembra que quando a igreja estava amarrotada, culto de domingo, pastor? E aí nós vemos algumas igrejas, algumas cadeiras vazias. Evangelista Júnior, das antigas, cantor Dias, sempre cantava. Será que Deus ainda está no negócio mesmo? Será que vai? Vai me dizer que você nunca perguntou isso? Vai me dizer que você nunca perguntou: será que eu devo continuar lá? Porque agora a terra, pastor, já não está mais volumosa. Parece que a terra já não é mais fértil. Esvaziou-se os bancos, o processo mudou. Aquele culto de campanha e manto, reteté, mudou. Agora para você vir, você tem que sentar, aprender. Você tem que passar por um discipulado. E a coisa mais difícil que tem, pastor Juliano, pastora Silene, é você sentar para aprender. É difícil até da glória.
Porque ninguém quer aprender, pastor. E Jesus disse: olha, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, deixe as tuas mazelas, os teus maus costumes, e depois siga-me. Quando deixamos os nossos sentimentos, Ele diz: ó, o meu fardo é leve. Aleluia, aleluia. Tem sempre uma providência de Deus nos esperando, pastor, mas a incerteza toma conta das nossas vidas. Aleluia. A minha mãe faleceu de câncer, a minha irmã faleceu de câncer, a minha avó morreu de Covid, mas eu ainda continuo acreditando no Deus que fez os céus e a terra. Hebreus capítulo 13, o verso 8 diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Aleluia, aleluia. 24 de Mateus e o verso 35: vai passar os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Não entendi. Ele ainda continua sendo Deus. Mesmo que eu não queira acreditar, dona Ângela, Ele ainda é Deus na tua vida. Evangelista Júnior, mesmo que você ainda não queira acreditar que Ele continua, Ele ainda é Deus na tua vida. Ele não muda. Pastor, muda as estações do ano, muda o tempo, muda a hora, muda as pessoas para conosco, mas Ele ainda continua sendo Deus. Ele ainda continua sendo Deus. E se você pegar o texto, você vai ver Ele é movido de compaixão. Ele ainda tem compaixão das nossas vidas. É movido de íntima compaixão. Parou. Chama ele para mim. O cego. Aqui, no Evangelho segundo escreveu Marcos, vai dizer que ele estava com a capa. Ele joga a capa, pastor, entendendo: se ele mandou me chamar, eu não vou mais precisar. Não é porque o milagre já estava para acontecer, é porque ele sabia quem estava passando ali. Aleluia. Não é você semear aqui achando que vai para outro lugar. Não, eu estou semeando aqui porque eu sei que é o lugar que eu tenho paz. Eu estou semeando nessa terra porque eu sei, pastor Miguel, que aqui ainda muitas vidas vão entrar. Aleluia. É só um processo. Ô bispa, é só um processo. Eu só preciso ter força para entender esse processo. Eu só preciso ter ânimo, Chiquinha, para entender esse processo, que vai vir crianças. Estamos na minoria, mas de cada um de nós, Deus pode fazer o muito. Eu cheguei e ouvi o pastor Miguel dizendo: a multidão quer que nós nos calarmos, quer nos calar, quer nos parar. É tanto pretexto, é tantas coisas, mas enquanto Deus for o Senhor, nós continuaremos. Aleluia, aleluia. E eu encerro aqui. Quando Jesus chama o cego e ele vem até ele, Jesus sabia que ele era cego, mas ele pergunta: o que queres que eu te faça? Eu preciso que você preste atenção para me finalizar. Jesus pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Já entendendo que já estava pronto para fazer uma obra de cura na vida do cego. Mas o que o cego teve que fazer? Clamar, gritar, para que o mestre ouvisse. A multidão tentou abafar: pastor, nada vai acontecer de mão beijada. Não,
Não, é mentira de quem diz que negócio com Deus é assim, ó, piscou, chegou. Não. Senhor, faz para mim que depois eu faço para ti. Larga a mão de ser mentiroso. Você acha que Deus vai cair na nossa balela? Você acha que Deus vai cair na nossa balela? Foi Ele que nos criou. Foi Ele que nos formou. O cego só recebeu a cura porque continuou. Se ele para de gritar, se ele para de clamar, tinha perdido a única esperança. Talvez Jesus nunca mais ia passar por ali. Então ele aproveitou. Talvez pode ser o meu último culto, mas eu estou aproveitando, porque sei que o que Ele tem para mim é maior. E a pergunta é essa, para mim encerrar: o que queres que Ele faça por você? O que queres que Ele faça por você? O que queres que Ele faça para a igreja Nova Geração do Júlio de Mesquita em Sorocaba? Responda para você: Senhor, eu quero. O Senhor sabe o que eu quero. Mas a contra-pergunta é: o que você está fazendo para Ele fazer alguma coisa por você? Fica de pé. Se eu fosse você, eu não desistia. Não. Desistir para quê, pastor? E para onde? Lembra aquela vez que os discípulos disseram: palavra dura, Senhor. Esse discurso chegou a doer até na quinta costela. Senhor, a multidão está indo embora. Vá vocês também. Você achou que o discurso foi duro? Vai você. Vai vocês também. A palavra liberta, a palavra cura, mas às vezes ela confronta. E essa hora que confronta, evangelista Júlio, é a hora que eu paro. Quem sabe naquele dia, daquela palavra dura, não tinha um cafezinho depois da reunião. Quem sabe aquele dia, depois daquela palavra dura, até os discípulos ficaram envergonhados, porque talvez nunca tinham visto e ouvido Jesus falar tão duro. Mas os discípulos, quando Jesus fala, volta, ele: Senhor, para onde iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Olá, Barrais. Se quiser continuar fugindo, fuja. Se quiser continuar andando sem destino, parecendo aquele cego, sendo guiado pelos seus sentimentos e não pela voz de Deus, continue. Mas hoje Ele está falando: tem milagre liberado para as suas vistas esta noite. Eu não estou falando de um mundo material, eu estou falando de vista espiritual. Se eu acredito no projeto, eu preciso estar no projeto. Oh glória, oh glória. E eu sei que tu está pensando aí: Senhor, eu vou fazer uma prova. Não precisa fazer. Gideão fez pela situação que ele estava. Você não precisa, porque tu sabe que Deus está falando com você. Alai minarassai. Deus está lhe dando uma direção esta noite. Aleluia. Deus está lhe dando uma direção esta noite. Acredita no que Ele te deu. Eu agradeço, Deus, por esta casa de oração.
Eu te agradeço, Deus, por muitas vezes o pastor Miguel insistir e dizer: não larga o teu chamado, o teu cajado. Aleluia. Eu agradeço, Senhor, porque o Senhor colocou no coração dele, Senhor, força, Pai, para não desistir de mim e de tantos outros, ó Pai, que eu sei. Deus, eu te agradeço por esta igreja me receber, Pai. Eu te agradeço por estes obreiros que aqui estão. Eu te agradeço, Deus, por todos os teus filhos que aqui fazem parte desta casa de oração. Deus, eu sei que o projeto é maior do que imaginamos, e eu sei que o Senhor tem muito mais para dar para nós, ó Pai. Senhor, obrigado por tudo. Fica conosco, não nos deixe, Senhor meu Deus, continuar fora, Senhor, do seu projeto. Aleluia. Nos orienta, nos dá graça e nos ajuda, Pai, para que possamos triunfar debaixo da tua presença. Eu te peço, Pai, e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Boa semana, e eu devolvo o microfone a quem entendeu.